Se você está vendo esse vídeo, gravando ele, eu tenho a intenção de mostrar de que forma que nós podemos atuar dentro do segmento de limpeza, mas sem necessariamente colocar ali a mão na massa, realizar de fato o serviço, ou seja, algumas formas alternativas da gente conseguir construir uma receita, gerar valor a partir de alguns outros serviços que muitas vezes nós fechamos os olhos para eles. Então, eu pretendo aqui mostrar brevemente para vocês sobre essas possibilidades que fogem do radar da maioria. Meu nome é Wilson, eu já trabalho, atuo no segmento aí há mais de 8 anos e na maior parte do tempo sempre de maneira mais natural, né? Que seria a prestação de fato ali do serviço propriamente dito. Então, ao longo do tempo, eu passei ali por uma trajetória de ir me aprimorando a minha empresa, qualificando os processos. Naturalmente, o nosso serviço também ele foi ficando mais profissional, nós fomos melhorando a nossa prestação. Então, houve essa graduação aí. Não foi fácil, né? A gente já passou bastante perrengues, dificuldades aí ao longo dessa trajetória, mas eu acredito que seja o caminho de quem insiste ali, tem um pouco mais de perseverança, é enfrentar muitos obstáculos, mas no decorrer do tempo você vai conseguindo conduzir melhor as coisas. Então, hoje em dia, a minha empresa ela já está um pouco mais consolidada. Lógico que a gente tem muitas dificuldades ainda, mas um pouco mais consolidada. E de um tempo para cá, eu venho pensando, exercitando e buscando de que forma que toda essa bagagem, conhecimento que a gente tem dentro do segmento poderia ser utilizado de outras formas, né? Que não necessariamente está ali só empregando a mão de obra e de fato está executando o serviço. O que eu noto muito no segmento, e a gente acaba conhecendo muitas pessoas que atuam, né, também no nosso segmento, que com o passar do tempo a gente vê mais como parceiro, como colega do que concorrente, mas uma coisa é tônica, assim, eu percebo muito, é muito frequente que as pessoas que atuam dentro do segmento, elas relatem falta de reconhecimento. Então, claro que não é todo mundo, não são todos, né? Mas é muito frequente que as pessoas que estão inseridas, que atuam dentro do segmento, que elas reclamem, que elas façam queixa aí sobre a falta de reconhecimento. Bom, eu também, de certa forma, aí, me coloco dentro desse grupo, né? E acho que o nosso trabalho ele é muito árduo, muito desgastante, extenuante, né? Algumas vezes ali a gente dá o sangue mesmo, quase que literalmente, para conseguir fazer um bom serviço, entregar um trabalho de qualidade. Mas eu tenho a impressão, fico ainda com essa impressão, que algumas vezes a gente falta ali aquele reconhecimento de colocar o segmento profissional de limpeza dentro do profissionalismo, dentro do que de fato ele representa. Nós que entendemos um pouco melhor do segmento, é mais fácil a gente perceber a diferença que tem entre o serviço que é mais amador ali e um serviço que é profissional. Então, de um tempo para cá, depois que a gente conseguiu se consolidar um pouco melhor, é que eu venho amadurecendo essa ideia de que forma que a gente poderia empregar o nosso conhecimento e que gera valor de fato ali para os nossos clientes, mas sem de fato tá tão somente prestando o serviço, né? Então nós vamos parar de prestar o serviço? Não, de forma nenhuma, né? Não é esse o objetivo, mas o objetivo é que você tenha alternativas. E durante essa caminhada que eu fiz,
no começo da empresa, e talvez seja o caso de alguns de vocês, a gente prestava muito serviço de limpeza residencial, por exemplo, né? E foi um tipo de serviço que eu sempre me deparava com a seguinte situação, e eu não sei se é o seu caso, mas verificava uma demanda, então assim, não é um serviço que é difícil, aliás, de a gente ter demanda, né? Ter cliente, ter procura, então os clientes eles nos procuram, é um serviço que é fácil de sair ali, a maior dificuldade não é encontrar clientes, mas ao mesmo tempo eu ia percebendo que aquela mão de obra ali ficava alocada no cliente um tempo, às vezes a profissional, nossa funcionária, saía da empresa, ou faltava, ou enfim, de alguma forma a gente tinha que repor essa pessoa que prestava o serviço para o cliente, e ali a coisa já começava a azedar um pouquinho, por mais que a gente tivesse cuidado, né? E então eu percebia muito, de um lado, a facilidade de estar oferecendo aquele serviço, mas de outro, a dificuldade de estar mantendo os clientes, que sempre reportavam um nível de exigência mais alto, nem sempre estavam dispostos a pagar ali o valor que a gente entendia que era justo para estar mantendo o serviço ali em um bom padrão, numa boa qualidade. E aí o tempo foi passando, né? Como eu disse, nós fomos ali evoluindo, então já passamos por muitas etapas. Hoje em dia a gente foca um pouco mais no segmento corporativo, então para atender mais empresas, né? Sobretudo empresas de um porte um pouco maior. Mas nessa busca por serviços alternativos, por pensar o que a gente poderia fazer diferente, eu retornei ali para o cliente pessoa física também. E assim, eu fiquei bastante impressionado sobre como, às vezes, esse cliente pessoa física, ele tem dificuldade para aceitar uma cobrança de 180, 220 reais por uma diária, mas ele se propõe a pagar 1.500 reais para que você busque para ele no mercado uma empregada doméstica, por exemplo, né? Wilson, mas nesse caso eu só vou transacionar uma vez, eu não vou ficar, isso não vai cair no meu caixa todo mês, é verdade. Mas a gente também sabe que aquela realidade de estar prestando o serviço para o cliente de forma continuada, nem sempre vai segurar aquele cliente. Então, me impressionei também com o fato de que esse mesmo cliente que reportava ali uma dificuldade ou não aceitava pagar um serviço de limpeza pós-reforma na residência dele também, 700, 800 reais, ou achava esse valor caro, e a gente que entende sabe que não é, que ele aceita te pagar 700, 800 reais para que você faça um treinamento e capacite uma funcionária, uma empregada doméstica dele. E isso a gente pode transportar para o ambiente corporativo também, porque essa realidade também acontece. E aí eu fui ligando os pontos e percebi que muitas vezes os clientes que nos buscavam, eles não tinham um perfil ideal para terceirizar um serviço, para que um colaborador nosso, né, ficasse dedicado às demandas dele. Mas ele tinha sim um perfil para que a gente buscasse e capacitasse um colaborador para ele, ou seja, ele era um potencial cliente para o serviço de consultoria. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, por que será que eu nunca pensei nisso antes, né? Por que será que isso nunca me ocorreu, nunca veio na minha cabeça antes? E aí, pensando um pouquinho sobre isso, né, eu pensei sobre o quanto que a gente já poderia ter gerado de resultado através disso e não gerou, porque isso não me ocorreu antes. Mas a resposta é quase que natural. Não me ocorreu antes por falta de experiência, por falta de bagagem, por falta de know-how. E é comum que esses amadurecimentos eles passem aí com o tempo a permeando mais a nossa cabeça, as nossas ideias. E experiência da parte corporativa, também me impressionei com o fato de que o cliente de uma indústria, ele fez um orçamento inicialmente de terceirização com a gente, achou caro, né, terceirizar a mão de obra,
mas que ele aceitou pagar um valor mensal que eu acho bem significativo para que a gente acompanhe a equipe dele, dando treinamento, capacitando, cuidando da rotina de limpeza deles. Então, pensando, né, em toda a jornada e quebrando a cabeça sobre que forma que poderia gerar, trazer resultado através do conhecimento que a gente tem. Então, assim, como que a gente pode ganhar dinheiro com limpeza, mas sem necessariamente estar ali com a mão na massa, estar limpando, foi que quase que naturalmente essas demandas que antes a gente não atendia, nós passamos a abrir os olhos para elas e começamos ali a atender e gerar receita a partir disso. Então, eu faço um convite para você aqui, se você tem algum conhecimento, né, uma expertise dentro do segmento de limpeza ou áreas afins e nunca se deu conta dessa possibilidade, né, de como você pode gerar resultado a partir do seu conhecimento e não necessariamente indo lá colocando a mão na massa, seja através de um colaborador, etc., mas não colocando ali a mão na massa de fato, você está mais vendendo o seu conhecimento. Se você nunca abriu os olhos para isso, então eu te faço um convite para o curso que eu tenho sobre consultoria de limpeza, que eu entendo que assim como nós estamos conseguindo gerar resultado a partir disso, que eu posso transportar isso também para outras empresas que, assim como eu, em determinado momento, sentiram que todo o conhecimento, o estudo, a bagagem não estavam fazendo jus ali em relação ao reconhecimento que nós desejamos que exista. Não só reconhecimento, mas reconhecimento financeiro também, né? Porque a gente entende que o nosso trabalho, a parte intelectual que a gente conhece e sabe, deve também ser um pouco mais valorizado. E aí você pode parar para pensar, poxa, mas eu não faço isso ainda, como é que eu vou vender esse tipo de serviço, onde que eu vou formar clientes, porque eu tenho hábito com um tipo, uma estrutura já de negócio, com essa eu não tenho. Eu coloco ali também de que forma que você consegue prospectar, de que forma que você consegue de que forma que você consegue adquirir ali e encarteirar novos clientes para esse tipo de serviço. Faço convite aí, se você tiver interesse, eu tenho certeza que pode abrir bastante aí os seus olhos para alternativas diferentes do que você talvez esteja habituado e fazendo no momento.